Fala galera, começando aqui mais um Pega Visão no Clique Esportivo. Eu sou Pedro Pereira. O Pega Visão, para quem não conhece ainda, é um quadro onde a gente repercute jogos que vão ocorrer no fim de semana, traz números, curiosidades, histórico de confronto sobre esses jogos. E nesse fim de semana a gente está falando um pouco sobre os campeonatos internacionais, né? Os campeonatos nacionais, que eram os que a gente mais trabalhava aqui, pararam, tanto a Série A quanto a Série B chegaram ao seu final. E isso nos dá a possibilidade de explorar um pouco mais os campeonatos ao redor do mundo, né? Nesse fim de semana, se você puxar aí no feed do YouTube, você vai ver que a gente já trouxe um programa sobre Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid, um grande jogo que acontece pelo Campeonato Espanhol. E dessa vez aqui agora, nesse vídeo que você está assistindo, a gente vai falar sobre um outro grande jogo, mas pelo Campeonato Alemão. Bayern de Munique e Stuttgart, duas equipes que estão na parte de cima da tabela e vão fazer, com certeza, um grande jogo nesse domingo, beleza? Começando aí pelo confronto, o histórico do confronto entre Bayern de Munique e Stuttgart, dois grandes times do futebol alemão. São 157 jogos entre as equipes. E a vantagem, até eu diria uma vantagem confortável, é do Bayern de Munique, tá? O Bayern de Munique venceu 91 jogos, o Stuttgart venceu apenas 37, tivemos ainda mais 29 empates. Então, uma vantagem, assim, bem tranquila do Bayern de Munique. Inclusive, no histórico recente, vou puxar aqui as vitórias do Stuttgart, e a gente vai ver que o Stuttgart não vence o Bayern de Munique desde 2018. Aliás, essa vitória por 4-1 em 2018 foi a única no recorte de 2011 para cá. Vou até puxar esse recorte e a gente vai ver aí que foram 23 jogos de 2011 para cá, apenas uma vitória do Stuttgart, dois empates e 20 vitórias do Bayern de Munique. É muita coisa. 20 vitórias em 23 jogos, um aproveitamento de 90%. O Stuttgart tem um aproveitamento de apenas 7%, tem uma vantagem muito, mas muito confortável, beleza? Puxar aqui também de 2018 para cá, e aí a gente tem nesse recorte também uma vitória do Stuttgart, que é aquela justamente de 2018, né? Mas em 2018 o Bayern também venceu por 3-0. E aí nós tivemos 9 jogos nesse recorte, com 6 vitórias do Bayern, 2 empates e uma vitória do Stuttgart. Algo que me chama atenção nesse recorte aqui é a quantidade de gols marcados pelo Bayern de Munique, tá? E aí eu vou tirar até essa derrota aqui do Stuttgart, focar aqui apenas nos 8 últimos jogos. E aí, nesse recorte dos 8 últimos jogos, o Bayern marcou mais do que 3 gols por jogo. Foram 25 gols marcados, uma média de mais do que 3 por jogo. É muito gol. O Stuttgart, por sua vez, marcou apenas 7, uma média de menos de um gol por jogo. Falar um pouco da temporada desses dois times, tá? O Bayern, ele teve uma derrota, vou até focar aqui no campeonato alemão, embora o Bayern também esteja disputando ali os campeões e venceu o Manchester United, se classificou super bem no seu grupo. Mas vou focar aqui no campeonato alemão. E no campeonato alemão, o Bayern só perdeu uma partida, que foi justamente a última, e foi uma derrota, assim, avassaladora, né? Tomou 5-1 do Eintracht Frankfurt. É uma derrota bem marcante. O Bayern, que não havia sofrido gols até esse último jogo, em 6 dos últimos 12 jogos. Aí veio essa partida contra o Eintracht Frankfurt, e aí foram 5 gols sofridos. Foi, assim, algo bem marcante. Mas, no geral, a campanha do Bayern é bem positiva. São 10 vitórias, uma derrota e 2 empates até aqui. No caso do Stuttgart, vamos puxar aqui a temporada completa. São 17 jogos até aqui. O Stuttgart venceu 13, não perde há 5 jogos. A última derrota foi lá no início de novembro para o Heidenheim, perdeu por 2-0. Empatou o último jogo contra o Bayer Leverkusen. E antes havia vencido o Borussia Dortmund, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund por 2-0 ou por 2-1, né? Tivemos duas repetições do placar de 2-1 e duas repetições do placar de 2-0. No mais, além das 13 vitórias, foram 3 derrotas e um empate. O Stuttgart sofreu menos de um gol por jogo, 0,94, e marcou 2,41. Beleza? Então, se liga no Clique Esportivo, vai lá no site, vai nas redes sociais, porque tem tudo, não só sobre esse jogo, como também sobre diversos outros jogos do fim de semana. E também tem vídeos legais aqui no YouTube e também nas redes sociais, beleza? Um abraço e até a próxima.